Durante esses últimos quase 10 anos em que eu ensino inglês, eu tive muitos alunos dentro do mundo dos negócios, do business. Então eu tive a oportunidade de ver vários vícios de linguagem, né, coisas que se repetem muito, e aí acaba que é como se uma pessoa fosse passando o vício para outra. Então eu separei alguns desses vícios de linguagem mais comuns dentro do contexto de negócios, mas na verdade assim, são termos e estruturas que são usados também fora das empresas, por qualquer tipo de pessoa. Então, mesmo se você não é do mundo dos business, certamente as dicas que eu separei aqui vão te ajudar. Hoje então eu vou te dar 3 dessas dicas, as outras vão ficar para outros vídeos aí mais para frente. E eu vou te mostrar hoje também alguns exemplos que eu tirei de dentro da Netflix para te mostrar que isso que eu estou corrigindo procede. Só lembrando, se você está no YouTube e não segue o canal do YouTube ainda, é claro que é para você se inscrever aí logo. Se você já está inscrito, aí não deixa de seguir também o Instagram, tem o link na descrição aqui do vídeo do YouTube, porque lá tem imagens também, além de vídeos tem imagens, o que é muito bom para você revisar, memorizar. E se você já está no Instagram, lembrete, ó, marca como salvar os vídeos e as imagens mais importantes para você, né? Porque aí você pode depois só ir lá nos posts que você salvou e fica fácil de revisar. Aí você não esquece o que você aprendeu. Vamos lá então, eu gosto de fazer você dar uma pensada, né, uma analisada antes de eu te ensinar. Então, para dar assim uma ativada no seu cérebro, vai. Então, o primeiro vício de linguagem que eu queria trazer aqui tá nessa frase aqui, ó. Vê se você mesmo identifica primeiro o que tem de errado aqui. Our sales increased in 15%. O que tá de errado aqui? Se precisar pensar melhor, dá uma pausada aí. A questão é, quando a gente usa essas ações de aumentar, diminuir, subir, cair tantos por cento, né, falar quanto que subiu, desceu, a gente não vai usar in, a gente vai usar, você sabe o quê? A gente vai usar by. Our sales increased by 15%. O mesmo aconteceria se eu tivesse usado rise, que também é aumentar, subir, drop, que é cair, né, reduce. Então fica, por exemplo, aumentar 15%, fica, por exemplo, rise by 15%. Cair 15% fica drop by 15%. Reduce by 15%. E assim vai. Usar o in aqui é em outra situação. Ó, alguns verbos a gente pode falar, por exemplo, ó, com increase acontece isso. Ó. Eu posso falar assim, to increase in number, to increase in size. Aí eu tô falando aumentar em número, em número, in number, ou aumentar em tamanho, in size, aumentar em quantidade, in amount. Aí eu tô falando assim, né, é que tipo de aumento que é. Não é o quanto de aumento, é o aumento de que tipo, em número, em tamanho, né, em quantidade, aí eu uso in. Agora, se for para dizer, né, o tanto que aumentou, o tanto que caiu, aí é by. By 15%, by o número que for. Vamos ver uma cena da série Dirty Money da Netflix que traz um exemplo disso. We were able to increase fuel economy by a lot and we reduced the NOx raw emission of the engine by 40% in order to comply with future emission regulations. Viu? Ele falou, we were able to increase fuel economy by a lot. A gente conseguiu aumentar a economia de combustível. Aí ele vai falar quanto, né? Quanto, em que quantidade? Aí ele diz by a lot. Porque é quanto que ele conseguiu aumentar? Muito. Ele não falou exatamente o número, mas ele falou uma quantidade, que é tipo muito nesse caso. E aí ele continua, né? And we reduced the NOx raw emission of the engine by 40%. E reduzimos a emissão crua, né, digamos assim, do motor. Em que quantidade? Quanto que você reduziu? By 40%. Pegou? Próximo vício de linguagem comum. Vê se você acha o problema aqui, ó. We always deliver our products on time. O que tá de errado aí? Dá uma olhada nessa frase, vê se você pega o erro. Isso é um erro muito comum. A explicação é simples. Delivery é a entrega, a coisa entrega, não o verbo entregar.
Aí vem uma dica que serve para uma grande parte dos casos. O verbo, tipo entregar, desenvolver, informar, nessa forma básica, ele é, em geral, a forma mais curta possível da palavra. Então, se você busca dentro da palavra delivery, a forma mais curta possível dela, você chega em deliver, sem o Y. Assim como, por exemplo, você tem development, a coisa, né, desenvolvimento, você chega em develop, desenvolver, o verbo desenvolver. É a forma mais curta, tá vendo? Se você tem information, informação, você chega em inform, informar. Então, o certo aqui nessa frase é we always deliver our products on time. Vamos ver mais uma cena da mesma série, mostrando um exemplo disso aí. You work for Wells Fargo, remember? We take on a consignment. We promise to deliver it all the way. I work for Wells Fargo, remember? Eu trabalho para a Wells Fargo, lembra? We take on consignment. We promise to deliver it. Deliver, certo? Então a gente pega, a gente assume, né, uma remessa, a gente promete entregar, entregá-la, né? Então deliver it. Próximo erro, esse aqui muita gente erra e pouca gente fala sobre ele, ninguém fala sobre esse erro aqui. Então, ó, seguinte, o que tem de errado aqui, ó? Could you please explain me these figures again? Could you please explain me these figures again? Aqui o figures com o sentido de números, né? Então ele está perguntando, você poderia, por favor, me explicar, né, esses números de novo? Bom, pelo menos foi isso que a pessoa tentou dizer aí, né? E aí, consegue identificar qual que é o problema? Dá uma olhada aí com calma. Olha só que interessante. O explain, que é explicar, é um daqueles verbos que vai precisar do to para você falar, né, tipo, explicar para alguém, explicar a alguém. Você vai precisar então falar explain to me e não explain me. Muitos verbos não precisam disso, certo? Por exemplo, é o caso do tell, né? Eu falo tell me, para dizer, né, falar para mim, tell me. Eu não preciso do to, certo? Eu também, então, por exemplo, tell, se for falar para você, né, contar para você, é tell you. Eu não preciso falar tell to you, não falo tell to you, eu falo tell you. Mas o explain é diferente, eu preciso do to. E sabe por que eu preciso desse to aqui? Porque sem ele, a ideia vai mudar. Se eu falo explain me, sabe o que eu tô falando? Tô falando algo assim, ó, tipo assim, eu não entendo a mim mesmo, eu não entendo a mim, eu sou uma pessoa muito complicada, complexa, então, por favor, explique eu. Explain me é tipo, explique a minha pessoa, explique como eu funciono, como a minha cabeça funciona, o porquê de eu ser assim. Assim como você explica um conceito, certo? Explica uma ideia. Então, explain me é explique eu, explique a minha pessoa, ok? Então, explicar algo é explain alguma coisa, mas explicar a alguém, explicar para alguém, aí explain to alguém. Então, o certo aí é colocar um to. Could you please explain to me these figures again? Vamos ver então um exemplo contextualizado dentro da mesma série Dirty Money. I need to find a way to explain to my little girls why those people came to our home, handcuffed me and stuffed me in a car. Ele falou, ó, I need to find a way to explain to my little girls. Certo? Eu preciso achar um jeito de explicar para as minhas garotinhas, para as minhas filhinhas. Se ele tivesse falado explain my little girls, sem o to, ia soar como se ele estivesse querendo explicar as próprias filhinhas dele, explicar as filhas dele, tipo, explicar como elas são, explicar a cabeça delas, explicar por que elas são daquele jeito, ok? Ótimo, agora eu quero saber se essas dicas ajudaram, né? Se eram coisas que que não estava muito consciente aí na sua cabeça, ou não, se era algo muito fácil aí que você já falava a forma certa com o pé nas costas. Então me conta nos comentários como que foi a experiência, né, para eu poder ir sabendo melhor se esses conteúdos estão te ajudando ou não. Estou esperando seus comentários aí. Se gostou, claro, deixa o seu like e compartilha com seus amigos aí que estão aprendendo inglês também. Até o próximo vídeo
enjoy the journey!